Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal e nessa aula de Flutter eu vou ensinar uma lista de itens, né? Eu vou estar passando aqui duas formas de você poder fazer uma lista de itens. Bom, antes de tudo aí eu peço que você se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante para outras pessoas aprenderem Flutter também. Bom, antes de tudo aqui eu vou estar passando para vocês duas formas de fazer listagem de itens em Flutter. A gente pode ter uma lista de produtos, uma lista de pedidos, né? Seja lá quais forem os itens que a gente tem para imprimir, né, uma lista. A gente tem duas formas. Eu vou estar ensinando aqui a você fazer uma lista de grid. Grid seria essa lista do lado esquerdo. Para exemplificar aqui, a gente tem, por exemplo, a gente tem vários produtos e nesse grid ele imprimiu os produtos da esquerda para a direita. Então ele imprimiu o primeiro aqui, ó, o produto 0, produto 1, produto 2. Quando chegou no produto 2, ele desceu mais uma linha, iniciou uma linha nova, imprimiu o produto 3, 4, 5 e assim em diante. Então ele da esquerda para a direita ele fez a impressão dessa lista até uma quantidade limite de produtos e depois ele cria uma nova linha para imprimir mais uma linha de produtos e assim sucessivamente. E depois a gente tem também uma lista de itens que é mais simples, que você só empilha um produto em cima do outro ali, o primeiro produto, o segundo, o terceiro, o quarto e assim em diante. Bom, eu vou estar passando aqui para vocês, em primeiro lugar, o List View, que é uma lista dessa aqui de empilhamento de itens. Tá? A gente vai imprimir um produto em cima do outro. Bom, aqui eu estou com o meu main.dart praticamente do zero. Eu vou estar criando aqui um stateless, tá? OST, Flutter Stateless, renomear aqui MyApp. E aqui dentro do meu placeholder, eu vou até criar o meu material app, que é ali o nosso tema padrão, para a gente poder colocar o nosso scaffold, né, aqui dentro da nossa home. E dentro do nosso scaffold, a gente tem um app bar. O app bar que tem um title, né? Eu vou colocar um text aqui. App bar, e depois eu tenho o nosso body, né? E dentro do body eu vou chamar aqui só um componente que faz a listagem de itens, né? Ele faz a listagem de itens dessa forma aqui do lado direito, ó, list view. Ele empilha um produto em cima do outro, tá? Bom, antes de tudo eu preciso criar uma lista, né? Aqui dentro do meu, acima do meu aqui, ó, do meu método build, eu vou estar aqui criando uma lista. O nome, o tipo é list, né? Vou estar aqui criando uma lista que o nome vai ser list, tá? Vou abrir um colchetes aqui e vou inserir aqui eu vou criar aqui uma chave e nisso eu vou dar um name, tá? O name vai ser produto 1 e assim eu vou criar sucessivamente mais 4 itens. Eu vou criar inicialmente somente 3, depois eu aumento. Então aqui eu tenho produto 1, produto 2 e produto 3. Vou tirar esse const aqui para deixar de dar erro, porque eu não tenho nenhum objeto aqui para ser construído. E aqui dentro do meu body eu vou dar o meu list view.builder. Esse aqui, o que ele faz? Esse list view.builder, ele cria uma lista, tá, de empilhamento. Para isso, aqui no meu item builder, eu vou chamar aqui, ó, uma funçãozinha que tem um contexto, tá? Então aqui, ó, ctx index e aqui eu vou chamar, né, um cara que vai fazer o item
a listagem, a impressão de cada produto para essa lista. A gente tem um cara que trabalha com List View, que é o List Tile, tá? O List Tile, ele faz aqui, ele tem um parâmetro de title, certo? O title a gente vai chamar aqui um text, e o text a gente vai chamar aqui o nome do produto. Para isso, você vai só pegar aqui o nome da variável da list, que é da nossa lista, vai colocar o index aqui, vai abrir chaves, o index aqui do nosso item builder, tá? Esse index, e depois você vai colocar o nome do produto, que é o atributo aqui do name, tá? Name. Aqui precisa dar um ponto e vírgula. Eu vou iniciar o meu app, que eu ainda não iniciei. E aqui ele vai imprimir, dentro aqui do meu List View Builder, ele vai criar um empilhamento de um produto em cima do outro, tá? Então ele vai imprimir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim em diante. Bom, aqui ocorreu o erro, porque a gente precisa aqui, ó, antes de tudo, ó, antes do nosso item builder, a gente também tem um parâmetro que é obrigatório, que é o item count, que é a gente dizer basicamente quantas linhas dessa aqui, ó, ele vai imprimir, ele precisa imprimir. E precisa ser a quantidade, pelo menos, exata aí para não dar erro. Como eu não coloquei nada, vou colocar aqui um valor de 2, só para exemplificar. Bom, aqui ele não imprimiu, ocorreu algum erro. Vamos ver o que tem de erro aqui. Eu tenho aqui a minha list, tá? Eu tenho aqui, ele não imprimiu. Deixa eu ver só porque ele não ocorreu esse erro. Porque eu preciso dar um return. Eu preciso dar um return aqui no list tile. Isso. Então aqui ele imprimiu. Eu vou colocar eu vou trocar esse list tile. Esse list tile aqui eu vou colocar vou deixar o list tile mesmo, mas aqui, ó, você pode ver que ele imprimiu uma lista um em cima do outro, certo? Eu tenho uma opção aqui também de colocar isso aqui de forma horizontal, ó. Produto 1 fica aqui, depois o produto 2 na linha vertical, tá? Eu tenho a opção para colocar na linha horizontal. Para isso, eu preciso colocar aqui no meu List Builder uma opçãozinha que é a gente colocar Scroll Direction, tá? O Scroll Direction, ele tem a opção ali de você colocar, ó, axis.horizontal, porque o padrão dele é vertical. Se eu fazer isso, o que vai acontecer? Vamos ver. Ó, não aconteceu nada, tá? Vou testar aqui. Eu vou até abrir meu debug, mas provavelmente ele deu erro. Isso mesmo, ele ocorreu um erro aqui. Por quê? Porque se você for colocar para ele imprimir horizontal, ele não vai aceitar por causa desse list tile, tá? Isso aqui é uma dica. Para você fazer isso, você vai ter que envolver esse list tile ou no size edge box ou no container. Eu vou envolver ele no size edge box. No container é melhor, tá? Vou imprimir no container. O container, você vai ter que colocar um tamanho, uma largura para ele. Vou colocar aqui um valor de 50 e vou atualizar. E nisso parou de dar erro, só que ele ficou muito espremido. Então eu tenho que aumentar aqui para 100, coloquei 50. E assim ele colocou horizontalmente aqui a impressão de lista de produtos, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver uma lista aqui, ó, vou até multiplicar isso aqui por 3. Produto 3, 4. Vou renomear aqui para produto 4, 5, 6. Vou colocar aqui também o 7.
7, 8 e 9. Então eu vou atualizar, só que eu preciso aqui, ó, no meu item count, o que eu preciso fazer? Para mim saber a quantidade exata de itens que eu tenho aqui nesse list aqui, ó, onde guarda todos os meus nomes de produtos, é só eu vir aqui no meu item count, colocar a minha variável list, ponto, e ele tem a opçãozinha aqui, ó, length, ele coloca a quantidade exata de itens que tem. A gente não precisa adivinhar. Bom, então ele imprimiu aqui todos os meus itens, tá, horizontalmente. Só que olha, dessa forma aqui é ruim, porque ele não tem quebra. Existe um jeito melhor, que é essa forma aqui, ó, que é o nosso grid view. Aí a gente parte para o nosso grid view, tá? O nosso grid view, ele coloca os nossos produtos em um grid. Então você imprime numa linha, quando chega no terceiro, por exemplo, você quebra a linha e continua, quebra a linha e continua, quebra a linha e imprime numa nova linha e assim sucessivamente. Para isso eu vou alterar aqui, ó, vou trocar aqui grid list view por grid view, tá? Ele não tem essa opção aqui, ó, scroll direction. Vou deixar aqui, ele tem um cara que chama ele, que é o... Aqui eu continuo. Eu preciso aqui de chamar o grid... Existe uma outra opção chamada grid delegate, que é só o grid view que tem, tá? Esse grid delegate, o que ele precisa? Ele precisa desse cara aqui, ó. Sliver grid delegate with fixed cross axis count, tá? Então você coloca essa opção e a gente tem que preencher algumas opções, como por exemplo, a gente vai preencher aqui nele, ó, cross axis counting. Ele, o que ele faz? Ele coloca a quantidade de itens que a gente precisa em cada linha. Vou colocar aqui 2, tá? A gente tem mais uma opção aqui, ó, cross aspect radio, que é o que? Você vai entender, ó, que é a largura. A gente tem aqui também o cross axis spacing, que é a nossa o nosso espaçamento vertical, tá? Vou colocar aqui 10. E a gente tem o main axis spacing, que é o horizontal, certo? E assim ele imprimiu. Ó, eu vou colocar uma cor de fundo aqui no meu container. colors.amber. Então a gente consegue ver aqui um espaçamento, né? A gente tem esse espaçamento, essa linha no meio é o espaçamento vertical que a gente consegue colocar aqui nesse cross axis spacing, certo? Cross axis spacing, aumentar aqui para 20, ó. Presta atenção nessa linha do meio, ela vai aumentar, ela ficou mais grossa. Esse main axis spacing já é essas linhas verticais, o espaçamento. Se eu colocar aqui, por exemplo, 30, ó, veja que nessas linhas horizontais ele aumentou o espaçamento entre um e outro, tá? O que seria esse cross axis counting? Seria quantos você vai imprimir em cada linha, certo? Estou colocando aqui 2, ó, ele coloca 2 em cada linha. Se eu colocar 3, ele coloca 3. O que seria esse shield aspect radio? Seria mais ou menos a altura dele, certo? Então se eu pegar o espaçamento, a largura e dividir por esse número aqui, ó, vai dar a metade, certo? Se eu colocar por 3, ele coloca 1/3 de altura, tá vendo? Ele pega essa largura e divide por 3, que dá essa aqui, e assim em diante, tá? Tem mais uma opção, que seria do grid delegate, que é um cara chamado Sliver, é esse aqui, ó,
existente, certo? Deixa eu... É o sliver, o final é existente, tá? Ele tem alguns parâmetros também, que é o max cross existente, que é o que? Ele dá a largura, só que a largura não em quantidade, tá? Ele dá quanto cada um desses aqui, quanto cada item ele vai ter de pixels em largura. Então se eu colocar 100, ó, então cada um vai ter 100. Tem mais uma opção, a Shield Aspect Radio, também igual o outro. Tem o Shield Main X Spacing, certo? Eu tenho o Main X Extent, só que esse aqui eu não vou colocar. Então o que mudou aqui foi, na verdade, deixa eu atualizar. O que ele está pedindo aqui? O Grid Delegate. Ah, tá, eu coloquei um ponto, é uma vírgula. Então eu posso... O que seria esse Cross Axis Extent? Shield Aspect Radio, eu vou colocar uma aqui. Então, o que seria esse Cross Aspect Radio? Seria como o outro, né? É a largura dividido por 2. Se eu colocar uma aqui, ele vai ter a largura normal aqui de altura, né? E da largura também. Se eu colocar 2, você vê aqui que a altura ela foi dividida, tá? Pela largura por 2. E assim em diante. Se eu colocar 3, tá? Vou deixar 2 aqui. Agora o que mudou de mais importante é como que a gente define quantos que a gente vai ter aqui nessa linha, certo? Enquanto no outro que a gente fez anteriormente no nosso sliver aqui, a gente definia, né, naquela opção quantos vai ter em cada linha, quantos itens, né? Nesse a gente não define quantos itens vai ter em cada linha, mas a gente define qual, nessa opção aqui, ó, Max Cross Extent, quanto de largura em pixels vai ter cada item, certo? Eu defini aqui por 100. Se eu colocar 200, veja que os itens, cada um deles dobrou de tamanho, ó, de 100 para 200 ele dobrou. Se eu colocar 300 e assim por diante. Então é isso aí, pessoal. Essas são as duas formas de fazer lista em Flutter, né? Lista de itens. A gente tem o grid, né? A gente tem aí a lista vertical, né? E tem o list view, o grid view em Flutter. Se você achou esse conteúdo relevante, eu peço que você se inscreva, se não é inscrito, que ative o sininho de notificação e também compartilhe aí, curte os nossos vídeos, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante aí também para outras pessoas aprenderem Flutter, porque isso aí apoia a gente aí cada vez mais, incentiva a gente cada vez mais fazer vídeos como esse aí para as pessoas aprenderem Flutter, porque a intenção é essa, é ajudar o maior número de pessoas a aprenderem programação, a se tornarem um programador melhor para o futuro aí.